Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Jajá, que tem o interesse de continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. Será que teria alguma chance disso acontecer? Que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês. Até mesmo quanto que seria o valor de mercado do jogador se a Raposa quisesse ficar com ele. É claro que não tem esse valor definido, mas dá para ter uma ideia, no caso até mesmo pelas pedidas do Atlético nos últimos anos. Além disso, quero falar também sobre o Bruno Rodrigues, que foi um dos poucos jogadores, eu diria que o único, que o Cruzeiro realmente foi muito assertivo no mercado nessa última janela do mês de agosto. Realmente, pelas opções e as contratações aqui, apenas ele realmente conseguiu ficar no time titular. E para terminar aqui também falar sobre o Everton Ribeiro, sendo convocado para a seleção brasileira, jogador que já teve passagens pelo Cruzeiro, e uma boa aí também para o atleta que ninguém imaginava, depois de ele ter ficado, por exemplo, de fora da Copa de 2013, de 2014, depois de ter ganhado o bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro. Quem diria, que mesmo depois de 2018, depois em 2022, ele seria convocado, que é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos até o final desse ano de 2022. Está um pouco longe aí, mas conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? E só antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da BetWinner, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para alguns duelos dessa noite, de quarta-feira, do Campeonato Brasileiro. Às 7 horas, por exemplo, tem aí Curitiba e Corinthians, vitória do Curitiba em casa pagando 2,44, um empate 3,14 e uma vitória da equipe paulista fora de casa 3,4. Tem também Fluminense e Goiás, vitória do Fluminense em casa 1,33, vitória do Goiás fora no Maracanã aí 8,80. Tem também Avaí, Ceará, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Mostrei aqui fazendo uma aposta, como é super simples, de você fazer sua aposta lá na BetWinner. Só quando você acessar lá, fazer o seu registro, o seu cadastro com número de telefone, login de e-mail e senha, e também ir lá na aba esquerda aqui, e clicar para você ver todas as opções de campeonatos, e vai lá na aba Campeonato Brasileiro Série A, tem lá todos os jogos e as cotações para você apostar, beleza? Bom, então eu quero começar falando sobre o Bruno Rodrigues, onde teve uma matéria bem interessante do Super Esportes falando, sobre o Bruno Rodrigues ser a exceção positiva nessa janela pouco efetiva, do Cruzeiro em 2022, nesse meio do ano da Série B. Realmente não foi uma janela muito boa, porque das 8 contratações que foram realizadas entre julho e o mês de agosto, apenas o Bruno Rodrigues teve um desempenho que se destacou e virou um titular, uma peça fundamental no esquema do Paulo Pezzolano. Porque, para você ter uma noção, dos 19 jogos possíveis que ele fez nesse período, basicamente metade do campeonato, ele jogou 18 deles, Então teve uma taxa aí altíssima de 93% dos jogos. E dos outros jogadores que chegaram, eu vou listar eles aqui para vocês: o Wesley Gasolina, Marquinhos Cipriano, teve também aí o Lincoln, o zagueiro Luiz Felipe, o Pablo Siles, o Chay. Então assim, e o Juan Christian não foram muito bem aproveitados. Eu quero falar um pouco mais sobre cada um deles, Por exemplo, tirando o Bruno Rodrigues, outros que aparecem com um percentual alto de jogos é o Wesley Gasolina, que jogou 60% das partidas nesse período, entrou em campo 9 oportunidades. O segundo, o Marquinhos Cipriano, que foi mais nessa reta final do Brasileirão mesmo, depois que o Cruzeiro subiu, ele entrou aí em outras 6 partidas também pela equipe do Cruzeiro, então teve um desempenho razoável, mas não longe dele ser aquele jogador que era de se esperar de ser o titular ou algo nesse sentido. O zagueiro Luiz Felipe foi o que menos jogou, participou de apenas 3 partidas e ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Ele jogou aí nesses últimos jogos ali contra o Novo Horizontino, que teve um pouco mais de sequência, e também contra o Sport. Pode ser emprestado pela Raposa no ano que vem, porque como ele tem um vínculo ainda de 2 anos, o Cruzeiro entende que ele é uma boa opção, mas para o futuro, para o longo prazo. Por agora, o Luiz Felipe deve, no caso, ser emprestado, não deve ter oportunidades pela Raposa no ano que vem. O volante Pablo Siles vai voltar de empréstimo ao Atlético Paranaense, o Chay também devolvido ao Botafogo, Ambos não vão continuar no clube. Pablo Siles 5 jogos, o Chay apenas 6 e uma assistência, além também do Juan Christian, que fez 5 partidas, mas não deve ter o seu vínculo renovado, foi só para essa reta final do ano mesmo, acho muito difícil dele continuar. E o Lincoln, que eu trouxe ontem aqui no canal, não vai ficar também, depois de 9 partidas, 1 gol e 2 assistências, tinha uma opção no empréstimo junto à equipe do Japão, que o Cruzeiro poderia devolver o jogador a qualquer momento, e é isso que vai acontecer. Pelo menos aí o Cruzeiro não vai ter muitos gastos para a próxima temporada, ainda bem que foram empréstimos curtos e não de 1 ano ou, por exemplo, 1 ano e meio. O Bruno Rodrigues, que está emprestado, diferentemente aí do Chay, do Pablo Siles,
até o final do ano que vem. 25 anos de idade, fez até aqui pelo Cruzeiro 18 atuações, com 4 gols e 3 assistências, então uma média de a cada um jogo e meio, né? Ou ele marca um gol ou dá um passe. Jogador que surgiu muito bem pela equipe da Ponte Preta na última edição da Série B de 2020. Ele fez 11 gols e 11 assistências em 47 jogos pelo aquele ano da Ponte Preta. Excelente jogador, que deve ser um dos destaques, né, do Cruzeiro, né, na edição do ano que vem da Série A. Muito bom jogador, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essa janela, né, que o Cruzeiro não pode errar para o ano que vem, porque trazendo 8 jogadores, apenas um sendo titular e outros 3 no total, né, tendo um pouco mais de espaço, não foi uma janela muito boa para a Raposa em comparação ao que foi, por exemplo, no início da temporada. Bom, quero falar com vocês também sobre o Jajá, que no caso deu uma entrevista, né, matéria do Globoesporte.com, que ele tem o desejo de ficar no Cruzeiro e aguarda ainda o desfecho das conversas entre o Cruzeiro e o Atlético Paranaense para ver se o jogador vai continuar na próxima temporada ou não, porque o contrato dele com o Atlético Paranaense tem um vínculo ainda por mais uma temporada, renovado no início de 2021, ou seja, ainda aguarda essa sua definição do futuro, porque de acordo com o portal Transfer Market, ele estaria avaliado em 3 milhões e meio de reais, mas eu acho que ele vale muito mais por conta de ser um ponta, né, bem novo aí, ainda com apenas 21 anos de idade, e o Atlético, vocês sabem que não faz, né, negócio barato, então eu vejo que poderia ser um jogador que iria custar uma nota aí se o Cruzeiro quisesse ficar com ele. Fez 21 partidas nessa temporada, 4 gols e 2 assistências. Lembrando que a estreia dele foi contra o Remo, fora de casa, naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, e ele já chamou muita atenção, né? Um jogador muito diferenciado, gosta do 1 contra 1. É claro que caiu bastante de produção, para falar a verdade, nesses últimos jogos da temporada, e também desde aquela lesão dele, né? Que acabou ficando fora ali quase 2 meses e meio, né? Acabou prejudicando um pouco a sequência dele pelo clube e também, no caso, caiu um pouco de rendimento, mas acho uma excelente opção se o Cruzeiro conseguisse convencer o Atlético, né, a liberar o atleta em algum desses cenários. Por exemplo, tendo um empréstimo do jogador até o final da Série A do ano que vem e uma obrigação de compra num valor já fixado. Ou, por exemplo, o Atlético ceder ele ao Cruzeiro, deixar um percentual menor e um maior percentual junto à equipe paranaense, pensando, né, de olho numa eventual venda, né, porque o Jajá, eu acho que teria espaço sim no Atlético Paranaense, mas por conta de várias opções que a equipe tem ali, né, no seu elenco de ponta, de atacante, eu vejo que o Jajá seria no máximo ali uma terceira opção da equipe paranaense para o próximo ano, então vamos ter que aguardar. De acordo com o Globo Esporte, é bem improvável que o jogador permaneça na Toca da Raposa, mas eu até listei alguns desses cenários, né, que poderia acontecer e quem sabe não poderia ser um pouco mais viável. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Jajá? Se ele deveria ou não continuar para o ano que vem? Lembrando que foi a segunda temporada consecutiva dele na Série B. Ano passado pelo CRB, fez 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. Pelo Atlético Paranaense também pelo time principal. Ele jogou poucas partidas, mas muito eficaz. 20 jogos até aqui, com 4 gols e 3 passes pelo time principal. Basicamente os mesmos números que ele tem aqui pelo Cruzeiro. Para terminar aqui o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Everton Ribeiro, que foi convocado, né, nessa última segunda-feira para a seleção brasileira, que é uma notícia que, assim, é claro que não tem a ver com o Cruzeiro, mas é um jogador que fez a sua história aqui no clube e que tem uma identificação bem bacana com a Raposa, aos 33 anos de idade, então ele sendo convocado para a Copa do Mundo, que é uma notícia que eu fiquei bem feliz, né, pelo jogador, que teve uma passagem absurda, né, em 2013 e 2014 pelo clube. Naquela época ali, o Everton Ribeiro até foi especulado, né, para jogar a Copa, mas realmente foi convocado pouquíssimas vezes. Ele e o Ricardo Goulart, que viviam fases muito boas, né? Muito boa aqui pelo Cruzeiro, acabou tendo poucas chances na seleção. Naquela época, o Everton Ribeiro tinha ali seus 25 para 26 anos de idade, na Copa do Mundo de no caso de 2014, e na outra Copa em 2018, ele estava ali no caso com seus 29 para 30 anos, e olha que ele nem foi muito cogitado a ser convocado naquela época pelo Tite, e olha que ele tinha números melhores do que hoje. Para você ter uma ideia, 2018, 57 partidas, 10 gols e 6 assistências. Nesse ano pelo Flamengo, 63 jogos, 7 gols e 10 passes. A grande questão é que o Everton Ribeiro tem cada vez mais, né, um papel de protagonista no Flamengo, e não é por questão de, nossa, o cara tá fazendo 30 gols e 15 assistências por ano, mas pelo estilo de jogo, né, um cara realmente muito diferente e que para a seleção brasileira eu via realmente pouquíssimas opções ali do Everton Ribeiro de ter algum jogador que competiria com ele nessa questão de característica técnica. Eu vejo que muita gente zoando, né, fala, nossa, mas por que o Arrascaeta não foi convocado para a seleção brasileira, né? Nesse sentido, claro que o Arrascaeta é uruguaio, mas a questão é porque a característica de jogo do Everton Ribeiro muito diferente, muito diferente. O Everton Ribeiro realmente
pela posição que ele estava atuando aí de meio ofensivo, buscando essa vaga na seleção, tem pouquíssimas alternativas. É claro que ele não deve ser o titular do Brasil na Copa do Mundo, mas uma opção ali para um 13º, um 14º jogador, né, melhor dizendo, que vai entrar ali no segundo tempo, pode ser sim uma alternativa pelo Cruzeiro em 2013 e 2014. 2013 foi o melhor ano dele, né? 54 jogos, 15 gols marcados e também outras 12 assistências, números inacreditáveis, né? E em 2014 caiu um pouco de rendimento, mas mesmo assim números muito bons. 54 jogos, 8 gols e 11 passes também. Depois foi vendido ao Ali, né, por um valor próximo dos 25, 28 milhões de reais em 2014, em 2015, no início daquele ano. Jogou por lá também 2 anos e meio antes de voltar ao Flamengo. Pelo Flamengo já está indo para a sua 7ª temporada no ano que vem. Soma aí mais do que 235 jogos com 54 gols marcados e também outras 49 assistências, números altíssimos aí pelo Flamengo. Quero que você deixe aqui a sua opinião então nos comentários sobre o Everton Ribeiro e essa convocação dele, né, para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, que não aconteceu em 2014, não aconteceu em 2018, mas em 2022, né, quem diria, né, aos 33 anos de idade, vivendo sem dúvidas, eu diria até sim, né, com tranquilidade, a melhor fase da sua carreira. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Quem sabe, né, até o Everton Ribeiro daqui uns anos voltar aí para o Cruzeiro, daqui uns 2, 3 anos, eu acho que eu aceitaria tranquilamente nele aqui. Cara, muito bem fisicamente, mesmo com 33 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 40 mil inscritos, que é a nossa meta até o final desse ano de 2022. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. Esse aqui sobre algumas opções do mercado da MLS que poderiam chegar no clube, alternativas aí no mercado. Tem também esse outro aqui onde falamos sobre, no caso, alguns outros nomes que foram especulados nesta última semana pelo Cruzeiro. Vai lá conferir e o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!